gente, muito boa tarde. Globo Esporte chegando e o Fluminense é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Eliminou o Vasco com o brilho dos velhinhos do time. Ganso, 36 anos e Fábio, 45. Decidiram e colocaram o Flu na decisão. Ah, o amor entre rivais. Dá gosto de ver um tricolor e uma vascaína juntos. Até porque isso tá ficando cada vez mais raro. Por motivos de arquibancada, provocações aleatórias e afins, essa rivalidade explodiu nos últimos anos. O capítulo de ontem à tarde tem denúncias graves dos tricolores contra o navegador português que dá nome ao Clube de Regatas Vasco da Gama, morto na Índia no ano de 1524. É provocação do século XVI, amigo. Como se já não bastasse tanta polêmica, o primeiro finalista do Campeonato Carioca desse ano foi decidido numa tarde de trabalho duro para o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Com 1 minuto e meio de jogo, o Cauã Barros derrubou o Canóbio na área. Tentou fazer o corte, deu um totozinho no pé direito do Canóbio, a imagem da Globo mostra. Autorizado, partiu, René. A cobrança do René durou uma eternidade. 20 passinhos, 20 segundos. Tanto tempo que dá pra voltar lá na decisão por pênaltis da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Naquela, o René tentou vencer o Léo Jardim pelo tédio e deu certo. Na de ontem, o René repetiu a tática, trocou o lado e errou. René correu devagarinho pra bater pra fora. Vibra a torcida Cruz Maltina no Maracanã. Esse gol fez falta quando o Vasco pressionou e abriu o placar com o Robert Renan. O Bandeira até tentou anular, mas o VAR não deixou. Posição normal. Atenção, atenção! Gol! E foi o primeiro gol não apenas pelo Vasco, foi o primeiro gol da carreira do zagueiro de 22 anos. Um gol muito importante para mim e pro Vasco agora continuar trabalhando, que se Deus quiser no segundo tempo sai com a vitória. O Vasco precisava de mais um gol para garantir a vaga na final. E o Freitas fez um pênalti no Andrés Gomes. Até bem parecido com o do Cauã no Canóbio. O Brenner fez o simples, mas o Fábio pegou. Autorizado, Brenner, bateu, pegou o Fábio! Então, nessa cabeçada dos Gêmeos, a bola desviou no braço esquerdo do Cauã Barros. Outro pênalti dele. Gêmeos de cabeça, Cauã Barros na mão esquerda, pênalti pro Fluminense bater. O Ganso não iria desperdiçar uma chance assim. Vai pra bola, Ganso empata a decisão, enlouquece o torcedor do Fluminense no Maracanã e em todo o Brasil! Bom, gente, uma última notícia para vocês. O técnico Renato Gaúcho recusou a proposta do Vasco. Mais informações vocês acompanham lá no nosso site, o ge.globo. Amanhã a gente traz mais detalhes. Beijo grande, valeu a companhia. Tchau, tchau. Falando sobre esse jogo aí, a verdade, Lucas Moretti, é que o seu Vasco fez um belo primeiro tempo, né? O Kaká citou, o René sai um pouco do jogo ali quando ele perde o pênalti logo no início da partida e era bem onde estava jogando o espaço do Gomes. Então ele, que já é um jogador com muita qualidade, acabou sobrando um pouco mais e o Vasco fez um primeiro tempo até para te iludir, né? Você estava acreditando, eu também estava, o Vene também estava, o Kaká começou a ficar preocupado. O Vasco fez um belo primeiro tempo, Lucas Moretti. Fez um bom primeiro tempo, Fernando. Inclusive, digo até que foi talvez um dos melhores tempos do Vasco assim na temporada de 2026. O Vasco conseguiu imprimir no Fluminense, que hoje, ao meu ver, joga o melhor futebol do Brasil, uma grande qualidade. O Vasco foi superior, de fato, ao Fluminense e fez com que o torcedor vascaíno acreditasse na classificação. Eu acho que esse foi até o pior, tá, Fernanda? Porque o vascaíno acreditou. Os poucos vascaínos que foram ao Maracanã ontem, e muito, tá? O motivo que fez com que poucos vascaínos fossem ao Maracanã é exatamente o momento ruim do Vasco da Gama. Quando inicia a partida ali, vê a forma com que o Vasco estava jogando, o anímico do Vasco, que foi difícil de ver nessa temporada, o Vasco querendo vencer, automaticamente virou uma chave no torcedor. E logo com um gol, né, feito ainda na primeira etapa, de que dá para passar do Fluminense, dá para vencer esse jogo. Infelizmente, né, diante das circunstâncias ali da segunda etapa, o pênalti perdido pelo Brenner, as substituições que foram feitas que fizeram com que o Fluminense automaticamente viesse a melhorar na partida, e as substituições feitas pelo Vasco que também fizeram com que o Vasco caísse de rendimento. Tudo mudou do nada, um pênalti e com o gol do Ganso o Fluminense acabou empatando e levando a classificação. Um sentimento de frustração, né, Fernando? Essa é a sensação. Mais uma vez o Vasco da Gama batendo na trave,
Mais uma vez o Vasco ficando de fora da final do Campeonato Carioca, é mais um ano que o torcedor vascaíno se prepara, infelizmente não para o melhor. E agora tem essa situação ainda do treinador. Uma semana se completou e o Vasco ainda não definiu quem será o seu comandante para a temporada. Então, são grandes interrogações, Fernandinha. Essa é a realidade hoje do torcedor vascaíno. O Vasco usou muito da questão física. Sim, coisa muito. que a gente não via tanto no Vasco. A gente tinha um Ryan, que era uma potência física ali, mas a gente tinha um time de Diniz que usava muito a parte técnica. E aí o Vasco explorou e se debruçou nesse jogo, nessa parte física. Aí combina com o quê? Elementos do futebol. O René perde um pênalti, sente. Quem joga por ele é o Gomes, que é uma potência física também. O Fluminense demorou um tempo para equalizar o que o Lazzaroni fez, ô Venia. Não sei se você também enxergou desse jeito. Concordo, acho que foi um conjunto de fatores, que passa também por conta disso que eu acabei de mencionar. No lado do Vasco, a questão física, eu concordo com o Kaká, para mim tem um jogador que exemplifica muito bem isso. Foi o Thiago Mendes. A partida do Thiago Mendes é porque a gente pouco vai falar, porque o Vasco foi eliminado. E, obviamente, ganha destaque quem? O Fábio, que fez uma defesa de pênalti, o próprio Ganso, que fez o gol do empate e da classificação do Fluminense. Mas a atuação do Thiago Mendes ontem é para se elogiar bastante. Se tem um lado positivo nessa eliminação do Vasco da Gama, é a atuação do Thiago Mendes, não só nesse jogo, tá? Ele vem jogando muito bem nessa temporada. Ô, Lucas Moretti, você acha que vai ser esse novo jeito de jogar do Vasco? Usando mais, explorando mais a sua parte física? A gente viu que depois, quando fizeram as trocas no segundo tempo, o Vasco perde esse poder um pouco. Sim, Fernando, e se a gente parar para ver o jogo, o time do Vasco de uma forma geral, o time do Vasco é um time muito físico, tem um elenco de jogadores muito físicos. O setor ofensivo do Vasco ontem ele era composto por David, Brenner e Gomes, 3 jogadores fisicamente muito privilegiados, principalmente o próprio David, tá? David, que é muito criticado pelo torcedor vascaíno, fez uma grande partida. Ao meu ver, tá, numa análise de jogo, o que o Vasco da Gama ontem acabou sofrendo muito foi com a ausência do Coutinho. A gente comentou muito no programa sobre a saída do Coutinho, ontem ele fez falta. O Rojas é um jovem jogador colombiano, um atleta que tem sim uma possibilidade de jogar a bola, né, de realmente se tornar um grande jogador no Vasco, mas ontem sentiu. Um jogo no Maracanã, clássico, semifinal, o Rojas não apareceu. E falta no Vasco exatamente esse jogador, esse craque, esse camisa 10, esse jogador decisivo que ontem o Fluminense teve, que foi o Paulo Henrique Ganso. Na hora da decisão, perdeu o primeiro pênalti o René, o segundo pênalti, que era o pênalti decisivo, era pênalti para o jogador grande chamar, o Ganso colocou a bola na cal e marcou. E faltou ontem no Vasco da Gama esse atleta. O Brenner, que chegou ao Vasco há pouco tempo, pegou a bola para bater e acabou perdendo. Se tivesse jogador maior no elenco Cruz Maltino, a responsabilidade seria dele e muito provavelmente, tá? É claro, futebol pode acontecer tudo, mas a gente estaria aqui falando de uma classificação do Vasco da Gama e não de uma eliminação. Não, se você perceber, após o gol do Fluminense, né, já com as substituições, o Vasco ele não tem nenhuma chance de marcar o gol da virada, no caso, o segundo gol. Quando o Fluminense marca o gol do empate, o jogo, ele ao invés de se transformar nas mãos do Vasco da Gama, né, porque o Vasco tinha que buscar o segundo gol, o gol da classificação, o Ganso ele chama essa responsabilidade para si e o jogo começa a passar por ele. O Fluminense retém a posse, o Vasco não consegue achar mais a bola até o último minuto da partida e ali a sensação era que o jogo tinha acabado. Para quem estava no Maracanã, não sei se a sensação foi essa, após o gol do empate, o Fluminense reteve a posse e o Vasco parou de jogar. Acabou, né? Se a gente está falando de um jogador do tamanho do René, que é um cara super experiente, Sim. e que a 1 minuto o Fluminense perdeu um pouco ele, ali 45 minutos dele, você imagina, o Brenner também perdeu um pênalti. A gente está pouco falando aqui, se puder até colocar aqui, não foi que ele perdeu, né? Também do outro lado tem um rapaz, Vene Casagrande, chamado Fábio. É isso. Dá aquela casquinha, né, na bola, e aí depois a bola bate na trave. E ali o Vasco, se o Fluminense perdeu um pouco o primeiro tempo por conta do seu pênalti, o Vasco se perde um pouco depois do Brenner. Foi um banho de água fria, Foi. né? Como a gente costuma dizer no futebol, de fato, esse pênalti perdido pelo Brenner. E ele perdeu porque do outro lado, e você bem mencionou, tem o Fábio, que vem jogando muita bola há muito tempo, não só com a camisa do Fluminense, desde a época do Cruzeiro também, que para mim ele foi o craque do jogo. Ele decidiu o jogo, ele pega um pênalti, embora o Ganso tenha feito ali o gol de empate que deu a classificação, mas ele não pega só o pênalti, a liderança dele dentro de campo o jogo inteiro, ele orientando os atletas e fazendo defesas difíceis. No primeiro tempo ele fez uma defesa muito importante, que foi na finalização do David. Se o David tivesse finalizado um pouco melhor, talvez a história poderia ter sido diferente. Mas o Fábio fez uma defesaça. Então ele não foi importante apenas pegando pênalti. Ele foi importante durante os 90 minutos também. Se essa bola do Brenner entra,
a história do jogo muda total, Cacá. Mas aí se a do René entra também muda, né? Exato. Mas foi um jogo em que as penalidades, elas marcaram a história, a trajetória, Lucas Moretti. Sim, mais um jogo em que as penalidades é crucial, né? Olhando para a partida de ontem, Fernanda, só 2 pontos muito importantes, tá? Cauã Barros. O Barros, infelizmente, estava nos 2 lances dos pênaltis do Fluminense. Na cena do crime. Infelizmente, mas ele fez uma boa partida, tá? Com a bola rolando. O Cauã Barros foi um jogador que, ao lado do Thiago Mendes, fez uma boa partida. Hoje, pela parte da manhã, o Cauã, até através de suas redes sociais, ele reclamou porque vem sofrendo algumas ameaças, tanto ele quanto seus familiares. Eu acho que não tem por que isso, não, né, gente? A gente então, sempre assim, fala isso aqui, a gente fala com o povo aqui, é a nossa televisão aberta, é você de casa. E, vaiou no estádio. Ninguém é sommelier de torcida, como diz Vene Casagrande. Tem que vaiar, ela é o lugar, tá? Na hora do jogo eu não concordo. Concordando ou não, cada um tem a sua opinião. Agora, se tirar ele da atmosfera esportiva e levar pra família do cara, ameaçando... Gente, isso não existe. Parou, vamos parar com isso. Não pira, tá? Quem joga bola é o Barros. Vai cobrar o Barros. Cobra na arquibancada, cobra ali, vai a ele quando quer. Agora, mexer com família, não existe. Você gostar que mexesse com a sua família, que você não foi bem lá na hora do teu trabalho, você não ia gostar. Isso não existe, tá? Vamos parar com essa coisa. Se é Vasco, está na colina.